Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita energia, muita satisfação, vamos continuar esse nosso mini curso sobre o Estatuto do Servidor Público Estadual de Mato Grosso, a Lei Complementar 04 de 1990. Esta aula nós vamos trabalhar 4 assuntos importantes. O primeiro assunto a gente vai trabalhar da posse, olha só, posse, exercício, jornada de trabalho e estágio probatório, ou seja, 4 assuntos importantíssimos, 4 assuntos aí que podem ser objeto de sua prova, né? Ah, professor, o curso está lento demais. Não é que está lento o curso, aqui é um curso detalhado, é um curso para que você realmente aprenda de forma definitiva o Estatuto do Servidor Público Estadual. E detalhe, com essa aula aqui você pode ter certeza que você está se preparando também para outros estatutos, tanto o Estatuto Federal, da 8.112, quanto o município e assim por diante. Bacana? Ó, uma coisa para vocês. Essa aqui essas 6 primeiras aulas são as aulas mais lentas, porque tem muita parte conceitual, tivemos muitas alterações na legislação, muitos dispositivos constitucionais. Depois da próxima aula, as aulas serão um pouco mais curtas e mais rápidas. Bacana? Então vamos falar um pouquinho sobre posse, né? Antes disso, você tem que ter uma linha temporal, né? Uma linha temporal na sua cabeça, que a sua vida no serviço público é uma linha constante, né? Tudo começa com o seu concurso público, e aqui o lá concurso está te ajudando muito, pode ter certeza. Então você tem que ser aprovado. Isso aqui para cargos em provimento, para cargos de provimento efetivo, né, para você ocupar o seu cargo efetivo, há necessidade, a obrigatoriedade de você ser previamente aprovado em concurso público. Você foi aprovado em concurso público, daí você surge, o próximo passo é o da nomeação. Você foi aprovado, né? Aí, o que é a nomeação? É um ato da autoridade competente, não é isso? Que vai te nomear para o cargo, né? Vai ser publicado no Diário Oficial, tá? A nomeação. Já estudamos a nomeação na aula anterior. Após a nomeação, neste caso, você tem aí 30 dias para ocorrer um instituto, o fenômeno da posse, que nós vamos falar hoje sobre isso, a posse, né? Então você tem 30 dias após a publicação do Diário Oficial da posse. Na posse, você vai ter que apresentar todas as documentações necessárias para você entrar em exercício do cargo. Você vai ter que assumir as responsabilidades do cargo, as atribuições, os deveres, as responsabilidades. Depois da posse, aí efetivamente você entra em exercício, ou seja, você está em atividade plena no cargo. Então, isso aqui é a linha, gente. Isso aqui, concurseiro tem que saber, cara. Esse cara aqui cobra muito, é muito cobrado também em direito administrativo. Bacana? Então, vamos lá. A seção número 4 diz o seguinte, posse, né? Posse, olha o conceito de posse. Posse é a investidura do cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, existe um documento chamado termo de posse. Nesse documento chamado de termo de posse, significa de você dizer o seguinte, eu quero tomar posse, então você tem que aceitar de forma expressa, ou seja, assinatura, parte documental, quais são as atribuições do cargo, e a partir das atribuições do cargo você vai ter as suas competências, que é do agente, os deveres e responsabilidades do cargo, e além disso, né, você firma um compromisso, tá, de servir à sociedade, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, no termo de posse foi acrescida, tá, mais a Lei Complementar 112, pode até anotar aí. O que é a Lei Complementar 112? A Lei Complementar 112 trata do Código de Ética do Servidor Público Estadual. Então, você vai ter que fazer juramento também em cumprir, fazer cumprir, obedecer, tá certo? O famoso Código de Ética, que é a Lei Complementar 112, que vai ser lá no seu termo de posse. Bacana? Então, essa é a posse. Você vai aceitar as condições, tá certo? Então, vai ter uma formalização. O parágrafo 1º, ele vai tratar do prazo da data da publicação no Diário Oficial. Qual é o nome disso? Exatamente, nomeação. Da nomeação até a posse. Professor, por que tem que ter um prazo?
porque exige de você vários documentos que você deverá apresentar no dia da posse, né? Certidões, atestados de sanidade mental, atestado de atividade físico, de saúde, e assim por diante. São vários documentos exigidos. Então, você tem esse prazo para você providenciar, né? Então, a posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 dias, contados da data da publicação do ato de provimento. Bacana? Fechou? Mesmo prazo da Lei 8.112, né? Vamos lá. Em se tratando de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado no término do impedimento. Professor, não estou entendendo. Tudo bem. Vamos lá. Professor Luiz Antônio, como é sabido de todos, eu ocupava um cargo na administração pública que eu adorava, que era o cargo de gestor governamental. O professor era gestor governamental. Vamos supor que o professor, durante o meu exercício, eu estudei para concurso e eu passei para o concurso de fiscal de tributos do Estado, né? O que acontece? Fui nomeado 30 dias. Só que eu já sou servidor e eu estou de licença saúde, por exemplo. Se eu estou de licença saúde, o que vai acontecer? Vai suspender o prazo, não vai contar o prazo de 30 dias, vai contar o quê? O prazo o prazo será contado do término do impedimento. Então, isso é somente para quem já é servidor público. Agora, para quem não é servidor público, 99% dos casos, o prazo da posse é de 30 dias a partir da data da publicação da nomeação em diário oficial. Ou seja, o parágrafo 2º tem um nome. Qual que é o nome do parágrafo 2º? Exceção do prazo de posse. Tá? Exceção do prazo de posse de 30 dias. É a única exceção prevista, está aqui no parágrafo 2º, ou seja, o examinador adora cobrar exceções, então é bom se ligar nessa exceção. Vamos continuar, né? Nós temos aqui a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Olha que coisa interessante. Inclusive, esse parágrafo 3º, eu digo para vocês que ele é muito cobrado em provas de concurso, né? Então, nós temos aí, a posse poderá dar-se-á mediante procuração específica. Então, isso aqui pode ocorrer. Inclusive, esse dispositivo é o mesmo dispositivo da Lei 8.112. Bacana? Vamos exercitar? Vamos fazer um pequeno exercício. Olha só, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, FCC, 2017, cargo de juiz. Olha só, cargo de juiz normalmente é um cargo aí muito disputado, né? Segundo a Lei 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a posse, olha só, então olha, a posse, ou seja, a questão vai se desenvolver através de conceitos de posse, em cargo público, que ocorre apenas no provimento por nomeação, olha só, posse, né, em cargo de nomeação, ou seja, de caráter efetivo, né, pode-se dar por procuração específica, né? Ok, pode dar por procuração específica? Sim, pode sim. Isso aí nós acabamos de ver, inclusive, aí, na Lei Complementar 04, claro isso aí, que pode ser dado por procuração específica. Agora vem o problema, vírgula, olha só. Desde que o agente justifique o motivo da impossibilidade do comparecimento ao ato, né? Ou seja, aquele acrescentou. Por quê? Porque tanto a legislação estadual, a LC 04, tanto a legislação federal, nenhum momento os estatutos fazem menção que você tem que justificar o motivo que impossibilitou a sua ida, né? Olha só, a posse poderá dar-se mediante procuração específica, ou seja, esse item está errado. O que acontece aqui? O legislador não quis que o futuro servidor, né, justificasse os motivos, apenas exigiu o quê? Uma procuração específica. O que é procuração específica? A procuração que tem somente este objeto. Qual que é o objeto? Ir lá e tomar posse no lugar do cara que foi nomeado. Só isso. Bacana? 10. Vamos lá, continuando, né?
Parágrafo 4º. Olha que parágrafo interessante. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão. Então, olha só. Tony está falando que posse é para o provimento, né, cara? Olha só, né? Provimento. Nós estudamos em aulas passadas que nós temos o quê, ó? O 4R e o ANP. Tá certo? Ou seja, nós temos 7 formas de provimento, não é isso? Uma dessas formas de provimento é esse N aqui. Esse N aqui é a nomeação. Tá? Então, olha só. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão. Tá? Professor, por que o senhor está falando isso? Porque é o seguinte, isso aqui é uma lei estadual, a Lei Complementar 04, de 1990. Tá? É claro que após 1990 nós tivemos diversos julgados no Supremo Tribunal Federal, principalmente, que lá no artigo, lá na aula de provimento eu falei isso para vocês, que a ascensão e a transferência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não está valendo, né? Então é o seguinte, posse, ó, nos casos de nomeação, acesso e ascensão. Parou. Isso aqui é uma questão que o examinador, com certeza, ele pode explorar. E se pode ter certeza, se o examinador explorar esse tipo de assunto na prova, significa dizer que esse examinador ele é bom, ele estudou, ele entendeu o direito administrativo estadual. Antes de continuar a análise, tá, eu quero fazer uma seguinte observação. Se eu terminasse aqui um ponto, estava bacana, estava certinho. Inclusive, o que diz lá na Lei Federal, no artigo 13, parágrafo 4, assim, só haverá posse nos casos de provimento por cargo por nomeação. Bacana, nomeação. Tá? Professor, o que significa esse acesso? O que significa ascensão? Vem comigo. Né? Para a Lei Complementar 04, principalmente a questão do acesso ainda está valendo. Ou seja, ele chamou posse, acesso. Né? Olha para que cabe o acesso. O que é o acesso? Acesso é investidura por servidor na função de direção, chefia, assessoramento e assistência. Ou seja, é a investidura nas famosas funções, ó, de confiança. Lembra que eu falei para vocês do FFF? Ou seja, né? Funções de confiança, somente servidor efetivo. Ou seja, a Lei Complementar 04, ele chamou esse cara aqui, ó, de acesso. Ah, professor, o cara foi nomeado aí, ele foi nomeado a uma função de confiança. Ok. Em qual hipótese? Nomeação? Ele foi nomeado, qual que é a hipótese? Acesso, tá? Então, olha aí, ó. A investidura do servidor na função de direção, chefia, assessoramento e assistência, segundo os critérios estabelecidos em lei. Então, está aqui para vocês, né? Então, ele chamou aí de acesso, tá? Na Lei 8.112, chama-se de designação. Vou designar o servidor para a função de confiança e aqui na Lei Complementar 04, o legislador deu o nome de acesso, tá certo? De acesso. Professor, e o tal, professor, da ascensão, né? A ascensão, vamos ler a ascensão, está previsto na própria Lei Complementar 04, lá no artigo 47, vem comigo aqui. É a passagem do servidor de um nível para o outro, sendo posicionado na primeira classe em referência ao padrão ou vencimento imediatamente superior àquele que se encontrava na mesma carreira. Ou seja, essa ascensão aqui não é aquela ascensão que foi declarada inconstitucional, porque aquela que foi declarada inconstitucional é o provimento de cargos públicos. Aqui, essa ascensão aqui nada mais é do que uma movimentação na carreira e no cargo, segundo critérios específicos da legislação. Bacana? Então, isso aí que vem a ser. Professor, na prática, devido a inúmeras leis de carreiras no estado de Mato Grosso, esse critério da ascensão aí, essa critério da ascensão de movimentação na carreira,
praticamente não existe mais. Por quê? Porque foi substituído pelos institutos da promoção e da progressão. Promoção, movimentação horizontal. Progressão, movimentação vertical. Mas é uma questão aí, voltando todo certiguinho aqui para a galera, né? Então, olha aqui para vocês, né? Olha aí, ó. Só haverá posse, né? Posse nos cargos de nomeação. Ok, aqui está tranquilo, nomeação, né? Lembrando que esta nomeação aqui, nós temos dois tipos de nomeação, viu? Ó, para cargos efetivos, né? E para cargos em comissão. Bacana. Efetivos em comissão. Acesso, ó, FFF, né? Ok? Para as funções de confiança, servidores efetivos. Lá na Lei 8.112, ele chama esse acesso de designação. E a ascensão é um tipo de movimentação na carreira. Tá? Movimentação na carreira bastante específica. É claro que essa ascensão aqui ela já está, ela praticamente aí não temos aí mais utilidade. Bacana, então fechamos aí. Lá na Lei 8.112, só diz para o cargo de nomeação. Bacana, né? Exercícios, vamos lá, PGE, MT, FCC 2016, né? Vamos lá, cargo de analista. A Lei Complementar número 4 de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das autarquias e das fundações públicas estaduais do Estado de Mato Grosso, estabelece no caso da posse, né? Caso da posse. Vamos falar tudo sobre posse, né? Vamos lá, posse. Que ocorrerá no prazo improrrogável de 60 dias. Está errado. Qual que é o prazo que deve ocorrer a posse? No prazo de 30 dias. Não, nem vou continuar a assertiva. B. É vedada a sua realização mediante procuração? Está errado. É permitida a sua realização mediante procuração? Faltou um nominho específica. Se na prova não tiver o nome procuração específica, provavelmente estará errado. Letra C. Ocorrerá nos casos de provimento de cargo por nomeação? Correto, né? Por nomeação. Aí, o examinador poderia até complicar mais um pouquinho a vida de vocês. Por quê? Ele poderia colocar nomeação, ele poderia colocar acesso ou ascensão, né? Por quê? Porque somente na Lei Complementar 04, nós temos esses institutos previstos. Lá na Lei 8.112, nós não temos esses procedimentos previstos. Vamos lá. D. É facultativa a apresentação da declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio no ato da posse, sendo obrigatória para entrada em exercício, ou seja, a letra D está errada. Por quê? Porque a Lei Complementar 04 de 90 exige a apresentação de declaração e, além disso, a Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, também reforçou essa obrigatoriedade para os servidores públicos. E sua ocorrência de quê? De posse independe da comprovada aptidão física para o exercício do cargo. Está errado. O que acontece? Na posse, você tem que apresentar uma série de documentos. Entre esses documentos, nós iremos aí ver mais adiante, entre esses documentos, você tem que comprovar sua capacidade mental e física para entrar em exercício. Logo, a letra E está errada. Essa questão aí é uma questão tranquila, é uma questão do concurso PGE, cargo de analista, letra C. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 5º. O parágrafo 5º vai cobrar o quê? Vai falar sobre a declaração de bens. Comigo. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente, ou seja, não tem aí opção, ele é obrigado, a declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ou seja, o parágrafo 5º tem duas obrigações que o futuro servidor deverá apresentar. Primeiro, a sua declaração de bens e valores. Segundo, ele vai ter que declarar que ele está ocupando outro cargo, emprego ou função pública. Professor, por que isso? Porque ele tem os cargos públicos, em regra geral, não são
acumulados, né? Você não pode acumular outros cargos, exceto aquelas exceções previstas na Constituição, que no decorrer do Estatuto nós vamos estar comentando. Então, duas obrigações, ó, declaração de cargos e declaração de bens e valores, né? Em relação à declaração de bens e valores, vale a pena aqui ressaltar, vale a pena aqui passar para vocês, que é uma obrigação de uma lei muito importante também, a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Uma lei aí que está constantemente nos noticiários aí do Brasil todo, né, porque tem muitas pessoas que estão sendo aí penalizadas, aí, estão sendo condenadas ao não cumprimento dessa lei. Também exige a declaração, lá no artigo 13, a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Então, aí há a obrigação da apresentação da declaração de bens. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º. Parou. Por favor, marquem aqui, ó, tornado sem efeito. Comigo. Linha do tempo. Fez o concurso. Bacana. Foi aprovado. Professor, eu pensei que a minha via sacra encerrava no concurso. Não, não é assim. A vida pública é longa. Tá. Fez o concurso. Bacana. Depois do concurso, qual que é o segundo passo? Nomeação. Você foi nomeado pela autoridade, pelo chefe do Poder Executivo, por exemplo. Você foi nomeado ao cargo. Você foi nomeado ao cargo, você tem que comprovar que você está apto a esse cargo. Qual que é o nome dessa comprovação? Chama-se posse. Nós já vimos que você tem que apresentar aí declaração de bens, declaração que não acumula outro cargo, público incompatível. Você tem que assinar o termo de posse, não é isso? Bacana. Você tem que ter avaliação física, mental, que nós vamos ver já sobre isso, bacana, tá? Aí você tem o seguinte, o legislador deu 30 dias para você correr atrás da documentação, para você se apresentar junto à repartição competente e entregar, assinar o termo de posse, você tomou posse. Vamos supor que nos 30 dias, isso cai muito em concurso, você não compareceu. Você vai ser exonerado? Não. Qual que vai ser o nome? O ato de posse lá da autoridade competente, ele vai ser tornado sem efeito. Tornado sem efeito o ato do governador que fez o seu fundo. Então, ó, não gera direito adquirido nenhum. Ó, tornado sem efeito. Eu estou falando isso porque depois da posse até o exercício é outro dispositivo. Bacana? Tornado sem efeito. Isso é importante, hein? O examinador vai falar isso, que é exoneração, pode ter certeza. Parágrafo 7º. O ato de provimento ocorrerá no prazo 30 dias após a publicação do resultado do concurso para as vagas imediatamente disponíveis conforme o estabelecimento do edital de concurso. Professor, o que significa esse parágrafo 7? Esse parágrafo 7º significa o seguinte, a salvação do concurseiro aprovado. Eu vou interpretar o significado do parágrafo 7º, tá? E depois a gente vai explicar como é que ocorre na prática isso. Diz o seguinte, o parágrafo 7º, você fez o concurso. Esse concurso, vamos lá, da Politec, tá? Por exemplo, da Politec, 2 vagas, você passou em primeiro. Diz o seguinte, concurso da Politec, por exemplo, 2 vagas, determinado polo, você passou em primeiro lugar, passou todas as etapas, documento, tudo, investigação social, tudo que tem direito ao concurso. O concurso foi homologado e na homologação do concurso consta você como o primeiro colocado, eram 2 vagas. O que está dizendo aqui? Que a administração pública, o Estado de Mato Grosso, deverá dar provimento, ou seja, deverá te nomear num prazo máximo de 30 dias. Isso aí. Professor, e aí, professor? Segura, peão! E aí? Aí é o seguinte, eu posso afirmar para vocês que esse dispositivo
ainda não está sendo cumprido. Verdade, não está sendo cumprido esse dispositivo. E poucas pessoas estudam aqui no Lar Concurso e não sabem dos seus direitos. Inclusive, eu digo para vocês o seguinte, cara, tá? Se você foi aprovado dentro do número de vagas, você tem que prestar muita atenção no que eu vou falar para vocês. Na minha interpretação, você tem direito, tá? Você tem direito aí ao provimento, tá? Você tem direito ao provimento. E aí eu vou dar uma pequena deixa para vocês, o seguinte, vou falar de um colega muito competente, um colega super especialista, e é o seguinte, vou falar o seguinte, ó, vou falar para você, o professor Marciano, aqui do Lar Concursos, ele é especialista nesse dispositivo aí, cara, papo sério. Então, se você foi aprovado aí, tá dentro do número de vagas, tá? Passou 30 dias e você não teve seu provimento, cara, corre atrás dos seus direitos. Corre, nota aí, Marciano, esse é o cara, bicho, tá? Então, esse cara aí, só quero que você fale assim, ó, o professor Luiz que indicou aí, tá? Pode ir lá que eu tenho certeza, inclusive, se ele precisar de qualquer tipo de assessoria também, eu estou à disposição dele, ó. Então, esse cara aqui não está sendo cumprido na prática, infelizmente, né? Em pesquisa, tá? Eu informal, perguntei isso para algumas pessoas, que eu não vou revelar a fonte, né? Falou assim, ó, graças a Deus, Luiz, que os concurseiros não sabem os seus direitos.